Vim de uma família de classe alta, da cidade de Copacabana. Sou um surfista de 39 anos de idade. E a história que vou contar aqui hoje, se não acontecesse comigo, nem eu iria acreditar. Então, na minha infância, na praia de Copacabana, eu praticamente cresci em cima de uma prancha de surf. Pois o surf sempre fez parte da minha vida, como faz até hoje. Mesmo que vocês achem estranho ou engraçado, o surf era mais importante que uma namorada para mim. Pois eu sempre fui um rapaz de não levar nada a sério e não criar um sentimento, uma responsabilidade com alguém. Pois eu nunca tive namorada. Os meus relacionamentos eram só passageiros. E mesmo eu vindo de uma família de classe alta, eu nunca havia saído do Brasil. O mais longe que eu fui para praticar o meu surf foi nas praias de Santa Catarina e também nas praias do Rio Grande do Sul. Então, foi na primavera, no ano de 2023. Nesse ano, eu viajei para a Austrália e fui conhecer a praia mais popular da Austrália. Localizada em Sydney, na Austrália, essa linda praia se chama Bondi Beach. Naquela praia com aquelas ondas maravilhosas, eu comecei a praticar minhas atividades de surf. E tanto como moças e rapazes, havia surfistas de diversas culturas. E como de costume, eu sempre inicio minhas atividades de surf quando o sol começa a raiar. E foi um dia pela manhã, quando o sol começava a raiar. Avistei uma linda moça loira com um óculos escuros sobre os olhos, observando o nascer do sol. Naquele momento, ela notou a minha presença, tirou sua atenção do nascer do sol, olhou na minha direção com um lindo sorriso. Ela falou bom dia. E eu, naquele momento, falei bom dia de volta. Me aproximei dela e comecemos a interagir. Pois eu falei, muito prazer, eu me chamo Brian. E ela falou, muito prazer, eu me chamo Ellen. E eu percebi que ela também praticava surf. Naquela hora eu perguntei, você é daqui mesmo? E ela falou, sim, eu moro próximo da praia. Eu cresci praticamente aqui, na beira dessa praia. Em cima de uma prancha de surf é algo que eu amo muito. Estou sempre a praticar quando o sol começa a nascer. Falando daquilo, eu percebi que eu e aquela moça tínhamos algo muito em comum. Era como a gente tivesse conectado de alguma forma, pois a nossa química naquele momento começou a se bater. Após a gente interagir algum tempo ali, o sol já estava raiando por completo. A moça se levantou e me acompanhou, e comecemos a pegar algumas ondas junto. E mesmo aquela moça sendo de origem australiana, ela se comunicava muito bem no nosso idioma português. E ela me explicava detalhe por detalhes sobre aquelas ondas da praia de Bondi Beach. Estava acontecendo algo que nunca havia acontecido comigo. Pela primeira vez eu estava apaixonado, pois aquela moça, ela era muito linda e encantadora, pois ela tinha uma magia que me encantava, pois cada detalhe da sua forma física e de seu corpo era algo tentador e encantador. Pois eu estava com um sentimento até de ciúme, algo que eu nunca tinha sentido antes. Eu ficava com ciúme até dos seus próprios amigos. Então eu passei a ficar com aquela moça o tempo inteiro, pois a gente já estávamos até namorando.
Em algumas noites eu passei a acompanhar aquela moça com seus amigos, com uma fogueira na beira da praia. Então a galera toda ficava ali até o amanhecer. E quando o sol começava a raiar, a gente já começava a pegar a onda. Algum tempo namorando com Ellen, foi um dia que estávamos sentados na praia pela manhã. O sol já estava quase raiando. Foi quando Ellen olhou nos meus olhos e perguntou: Brian, eu queria saber e ter certeza o quanto você me ama. E eu falei para Ellen que eu amava ela muito, que era algo inexplicável. Mas ela falava: Brian, por palavras eu não vou ter certeza, mas hoje à noite você pode provar o quanto me ama. Você pode provar que é verdadeiro esse amor. Porém, tem que corresponder com a sua confiança e também confiar em mim. Você pode fazer isso hoje à noite? Naquela hora eu falei que sim, mas do que se tratava? Pois ela falou: pois a sua confiança e o seu amor vai ser provado hoje à noite. Hoje à noite, eu e meus amigos temos que ir num lugar e você vai nos acompanhar. É um segredo que a gente guarda. É coisa de lealdade. Se você corresponder a essa lealdade, vai corresponder a confiança do nosso amor. E vou poder confiar que o seu amor é verdadeiro e muito grandioso. Então Ellen, gerando aquela dúvida, aquele mistério, eu falei que sim, que eu ia provar que o meu amor é grandioso, ia provar minha confiança e lealdade com ela. E ela falou: por volta de 23 horas da noite, se encontremos aqui na praia, eu, meus amigos e você. E você vai nos acompanhar a um lugar muito importante, que talvez essa noite vai mudar a sua vida e minha vida. Vai corresponder à minha confiança com o nosso amor. Então, tudo combinado, aquele dia se passou muito rápido. Quando chegou a noite, por volta de 23 horas, com o combinado, encontrei Ellen e seus amigos. Foi quando um dos amigos de Ellen veio com uma venda escura e vendou meus olhos. E Ellen falou: não quero que você fique chateado. Isso é só o início. Depois que você corresponder à nossa confiança e nossa lealdade, não vai precisar mais dessa venda nos olhos. Naquela hora, Ellen e seus amigos começaram a me levar saindo da praia. Fomos para a estrada e entrei para dentro do carro. E começamos a seguir uma viagem cerca de 1 hora. Foi quando o carro parou. Saímos de dentro do carro e eles tiraram a venda dos meus olhos. Percebi que estava em outro lugar bem diferente. Havia tipo um paredão, como se fosse um paredão de uma caverna. E havia um homem vestido de terno preto, que talvez seria um segurança. Ao entrar naquele local, avistei muitas pessoas com túnicas escuras. E havia muitos objetos bizarros. Ellen olhou nos meus olhos e falou: agora você está percebendo tudo que está ocorrendo aqui? Agora você já sabe do que os meus amigos fizemos parte. Se você me ama realmente como diz que me ama, prove seu amor. E eu comecei a me dar conta que estava dentro de um lugar onde estava sendo feito um ritual satânico. Naquele momento eu percebi que Ellen e seus amigos faziam parte de uma seita satânica. Naquela hora eu nem sabia mais o que eu sentia por Ellen, mas eu estava ali, um pouco assustado, mas também curioso. Então eu comecei a participar daquilo. Eles vieram com um traje, o mesmo traje que eles todos estavam usando. Então Ellen, seus amigos e eu coloquemos aquelas túnicas escuras. Naquele momento começou a iniciar uma cerimônia. Haviam muitas pessoas com túnicas escuras e tambores. E havia um animal, era um bode preto. Eles começaram a tocar aqueles tambores e cantaram uma música em outro idioma. Foi quando um daqueles membros daquela seita pegou aquele bode e decapitou a cabeça daquele animal.
levantou a cabeça daquele bode para cima e começou a recitar uma frase em outro idioma. Então 2 homens pegaram o resto do corpo daquele bode com punhais e começaram a mexer naquele corpo. Começaram a encher frascos com aquele próprio sangue do bode. E aqueles homens vieram com aqueles frascos cheios de sangue daquele bode e começaram a passar para todos que estavam ali. Quando chegou na minha vez, eu não tinha coragem de beber aquele sangue. E Ellen falou: beba, você tem que beber. Você está aqui dentro? Beba, os seus olhos vão abrir para outro mundo. Mundo que a humanidade fraca desconhece. Agora você faz parte. Naquela hora, mesmo sem vontade, eu bebi daquele frasco com aquele sangue. Em seguida, eles fizeram uma enorme fogueira. Em torno da fogueira, aquele pessoal começou a andar e cantar. E Ellen falou: fique aí e observe. Ellen e seus amigos começaram a fazer parte daquilo, andando em torno daquela fogueira. Foi quando eles se afastaram e deu um estouro naquela fogueira. Daquela fogueira surgiu um enorme ser. E aquele ser gigante, ele tinha a parte humana e a cabeça de bode. E havia uma simbologia no seu peito. Aquilo era como se fosse um pentagrama. Então todos pararam e todos ficaram abaixados. E Ellen falou para mim que eu me abaixasse. Aquele ser começou a fazer um som assustador. Foi quando ele desapareceu naquela fogueira. E Ellen falou: você pôde ver ele? Eu falei que sim, muito assustado. Ellen, não se assuste. Você está preparado. Você bebeu do sangue do bode e conseguiu chegar a Baphomet. Agora você é como nós. Você está debaixo das asas de Baphomet. Mesmo que você não queira, você faz parte da seita. Agora você provou a lealdade e provou que você me ama de verdade. Mas não para por aí. Você vai participar de muitos rituais e muitas seitas. Passando a noite participando daquela seita satânica, com o som de tambor, com a música com um idioma estranho e bizarro. Logo começou a amanhecer e o pessoal começou a sair daquele lugar. Em seguida, Ellen e seus amigos vendaram meus olhos. Então cheguemos à praia, eles desvendaram meus olhos. Eu e Ellen fomos para o hotel que eu estava hospedado e fomos descansar. E todos foram para suas casas. Naquela manhã ninguém foi até a praia surfar. E ao passar de alguns dias, em outra noite, foi realizada uma nova seita, no mesmo lugar. Aquele dia eu não fui com os olhos vendados. Chegando lá já estava tudo preparado para iniciar aquela seita satânica, aquela cerimônia e aquele ritual. Mas não era o mesmo ritual. Aquilo era mais macabro e assustador. Naquela noite eu vi com meus próprios olhos um sacrifício humano de um bebê. Fazendo aquele sacrifício humano, eles começaram a colocar o sangue daquele inocente num frasco e todos começaram a beber. Quando chegou na minha vez, eu tive que beber o sangue daquele inocente. Eu estava fazendo algo terrível, mas estava provando a lealdade, o quanto valia o meu amor por Ellen. E novamente eles prepararam aquela fogueira. Quando acenderam aquela fogueira, aquele ser apareceu. Aquela criatura chamada de Baphomet começou a fazer aquele som assustador. E todos ficaram encurvados a ele. Foi quando eu percebi que um daqueles homens que estavam encurvados se levantou. E eu resolvi olhar para ver o que estava acontecendo. Ele pegou os restos mortais daquele inocente e arremessou para dentro da fogueira. Depois de algum tempo, aquela criatura desapareceu e aquele ritual havia acabado. E quando as chamas daquela fogueira já estavam mais baixas, um daqueles homens retirou os ossos daquele inocente e removeu o crânio, colocando próximo da estátua de Baphomet, junto com outros crânios de criança.
Após acabar aquele ritual bizarro, Ellen mostrando aquele altar com muitos crânios infantis, eu perguntei a Ellen o que tudo isso atribui a gente, pois Ellen falou: atribui uma qualidade de vida diferenciada dos outros seres humanos, pois nós cumprimos algo espiritual e muito poderoso, diferente dos outros que não têm conhecimento desse poder que seguimos. Sendo um membro dessa seita, seguindo as ordens e os desejos de Baphomet, você vai ter uma vida longa e saudável. E esses são os nossos benefícios, a qual outros seres humanos que não têm conhecimento, que não seguem Baphomet, que não têm a possibilidade de desfrutar, assim como nós. Após Ellen explicar aquilo, eu fiquei calado. Então, quando estava amanhecendo, comecemos todos a ir embora. E ao chegar no hotel que eu estava hospedado próximo da praia, de imediato eu e Ellen fomos para o quarto para descansar. Ellen logo em seguida já estava num sono profundo, mas eu não conseguia dormir. E sem que Ellen percebesse, eu preparei minha mala e saí daquele hotel. Segui rumo para o aeroporto de Sydney e peguei um voo de volta para o Rio de Janeiro. Eu não imaginava que por trás de toda aquela simpatia, aquela beleza, aquele sorriso encantador, que havia uma pessoa fria, sádica e sanguinária. Pois eu nunca mais entrei em contato com ele. Mas confesso que estou sob um feitiço, um encantamento, porque eu ainda amo Ellen.